Olá, alunos! Hoje iremos estudar o fenômeno da reflexão total. O fenômeno esse é responsável pelo grande aumento da velocidade da transmissão de dados via internet. Então vamos estudar esse fenômeno que ele é tão importante. A reflexão total, ela acontece, certo? Ela pode acontecer quando a luz ela tende a ir do meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Então observe que nós temos aqui, ó, a água aqui dessa região verde e o ar aqui fora. Quando a luz ela vem do ar para a água, certo? Esse fenômeno de reflexão total ele não acontece. Sempre que a luz vai do meio de menor para o de maior, dois fenômenos irão acontecer: a reflexão e a refração, ok? Esse fenômeno só vai acontecer quando a luz tende a ir do meio de maior índice para o de menor índice. Veja só, vamos analisar a situação. Ó. Quando a luz ela vem com incidência perpendicular à superfície, nós vimos que a luz ela refrata sem sofrer desvio. É o que acontece na situação A. Na situação B, nós temos uma incidência oblíqua aqui, tem um ângulo de incidência aqui, θi. Como a luz ela está indo do meio de maior índice para o de menor índice, o ângulo de refração, certo? Ele é maior do que o ângulo de incidência. Então você tem um desvio da luz aqui, certo? De tal forma ela se afastar da normal, ok? Se você aumentar ainda mais o ângulo de incidência, então esse desvio com relação ao normal, esse afastamento com relação à reta normal vai ser ainda maior. Se eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência, você vê que esse desvio vai ser ainda maior. Até que vai chegar um ângulo, chamado, que eu vou chamar aqui de ângulo crítico, onde esse raio refratado aqui formará 90 graus com a reta normal. Ele se afastou de tal forma ao formar um ângulo de 90 graus, certo? A partir desse ângulo, você pode ver que agora você não tem mais um raio refratado. Toda a luz ela é refletida. Então, o ângulo crítico é o ângulo a partir do qual, certo, o fenômeno de reflexão total vai acontecer, onde toda a luz, certo, ela vai ser refletida, você não terá a refração, certo? Então você pode observar essa imagem, que eu acho muito interessante essa imagem. Você tem aqui LED, certo, que coincidência aqui perpendicular à superfície, então essa luz aqui ela tende a ser refletida e parte ser refratada. Quando você tem aqui um ângulo crítico aqui, um ângulo crítico não, um ângulo de incidência aqui menor do que o ângulo crítico, então você tem uma luz que ela é refratada, você tem parte dela refletida, você pode ver a reflexão da luz aqui, ó, com essa região mais iluminada aqui, só que a gente não consegue ver bem o raio aqui, certo? Se você aumentar ainda mais aqui, ó, o ângulo de incidência, então você tem um aumento do desvio da luz, mas você continua tendo aqui, ó, uma reflexão, certo? E uma refração. E se você aplicar aqui, né, se você tiver uma inclinação cujo ângulo aqui de incidência ele é maior do que o θ crítico, então você vai ver que toda a luz ela é o que? Refletida. Então você não tem a refração aqui. Então a reflexão total é a situação em que a luz ela não sofre refração, né? Quando ela bate nessa superfície de separação entre dois meios, toda a luz ela é refletida. Então eu posso determinar esse ângulo crítico, o ângulo a partir do qual nós teremos a reflexão total, ok? Então, no ângulo crítico, nós vemos que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, se eu aplicar aqui a lei de Snell, eu vou ter que N1, seno de θi, vou chamar assim por enquanto, é igual a N2 seno de θr. Então, vou ter N1 aqui, ele chamou de meio B, então eu posso chamar aqui de NB. Vezes o seno de θ crítico, isso vai ser N2, onde N2 ele chamou do meio A, né? Então, vou chamar NA vezes o seno de θr, aqui está sendo de 90. Porque eu estou querendo calcular um crítico, no ângulo crítico aqui, esse ângulo aqui é 90. Então, fica NB seno de θc é igual a NA. Então, eu posso escrever, já que seno de 90 é 1, né? Então, está aqui vezes 1, né? Então, seno de θc vai ser NA dividido por NB. Então, essa aqui, certo? É a equação que permite determinar o seno, certo? Do ângulo crítico, né? Lembrando que, obrigatoriamente, esse NA aí, ele tem que ser menor do que NB. Então, também posso escrever assim, ó, que o seno θc é um índice de refração menor
dividido pelo índice de refração maior. Ok? Tudo bem? Então, a principal aplicação dessa reflexão total se dá com o uso das fibras ópticas, né? A fibra óptica é o que a gente chama também de um guia de luz, certo? Quando a luz aqui, ó, ela entra na fibra óptica, ela entra com um ângulo aqui maior, né, do que o ângulo crítico. Isso faz com que essa luz aqui ela seja totalmente refletida. E aí essa luz ela sofre várias reflexões, de forma que a fibra ela consegue guiar a luz, né, que fazer com que a luz ela pudesse fazer curvas. Mas na verdade você está confinando a luz dentro da fibra óptica. E essa forma, né, de você, o fato de você poder guiar a luz, isso permitiu certo aumento da velocidade da transmissão de dados. Ou seja, toda a internet hoje, que principalmente entre países, certo, entre continentes, se dá por meio dos cabos de fibra óptica, ok? Nós temos aqui, ó, um exemplo aqui de aplicação, né? As fibras ópticas são fios extremamente finos, flexíveis e transparentes. São constituídas geralmente por nylon ou vidro. Quando o sinal luminoso é lançado nesses fios, a luz percorrerá a estrutura com velocidade próxima à que desenvolve no vácuo. E ao se chocar com a superfície de separação vidro-ar, não sofrerá refração, pois o ângulo de incidência do raio de luz será sempre superior ao do ângulo limite, devido à espessura mínima do fio. Como consequência, haverá o fenômeno indicado corretamente na alternativa. Então, qual é esse fenômeno, certo? Que não permite a refração da luz. Então, como nós acabamos de ver, né, é a reflexão total. Então, pode ser uma questão simples aí de você só identificar o fenômeno. Já no outro exemplo, aqui no exemplo 8, nós temos um exemplo onde nós vamos precisar fazer aqui a conta, determinar esse ângulo crítico, né? Ó, determine o raio de luz, determinado raio de luz incide sobre a superfície de separação de dois meios com diferentes índices de refração. Sabendo que o raio de luz movimenta-se no sentido do maior para o menor, essa é a condição para que haja a reflexão total, então, vou ler de novo, né? Sabendo que o raio de luz movimenta-se no sentido do maior para o menor índice de refração, e que os valores dos índices de refração dos meios em questão são 2,5 e 2,3, determine aproximadamente o valor do ângulo limite. Então, nós sabemos que o seno de θc é o índice de refração que menor sobre o índice de refração maior. O professor tem uma dica aí para eu lembrar que é sempre o menor sobre o maior? Tem sim. Lembra que o seno ele é um número que é menor ou igual a 1. Então, como o seno é sempre um número menor ou igual a 1, então essa razão aqui ela tem que ser um número menor ou igual a 1. Então, isso faz com que o índice de refração aqui, superior aqui, tem que ser menor do que, né, o inferior aqui. Ou seja, o numerador ele tem que ser menor do que o denominador, obrigatoriamente, para que essa razão aqui seja um número menor que 1. Tudo bem? Então, seno de θc vai ser 2,5 sobre 3,5. Se eu fizer essa conta aqui, dá aproximadamente 0,71. Então, esse 0,71 aqui, eu tenho que perguntar qual o ângulo cujo seno aqui dá aproximadamente 0,71. Aí, esse ângulo aqui, pelo que nós temos ali, vai ser 46 graus. Certo? Professor, como é que chegou esse resultado? Lembra que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,707. Então, o ângulo mais próximo de 45 é 46. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo.